Olá, muito boa tarde! Começamos hoje o programa Foca no Enem 2024. É a TV Ponta Negra dando aquele reforço na jornada de estudos para você que está aí se preparando para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, já fica ligado, tá? Todos os sábados, a partir de agora, a gente tem um encontro marcado. Vamos estudar juntinhos, revisando e aprendendo muito mais. E olha, nesse primeiro encontro nós temos uma aula muito importante, tá? Que é sobre linguagens, literatura e redação. E quem vai tirar as dúvidas sobre esses conteúdos são os professores que já estão aqui comigo, Silvia Brito e Edson também Moisés, do Colégio das Neves. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada, Vanessa. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo. Me conta como é que tá essa maratona final, né? Essa preparação aí dos estudantes nessa reta final aí do Enem. Bom, a gente agora inicia um processo de intensificação das revisões. Nós estamos iniciando esse processo no sentido de verticalizar a aprendizagem que eles tiveram ao longo de todo esse processo, não só de terceira série, mas um processo de ensino médio, um processo de formação na educação básica e almejando garantir o alto rendimento, que é um padrão do Colégio das Neves. Silvia, é muita revisão agora nessa reta final, né? Este último mês o foco é exclusivamente em revisão, até porque o conteúdo já foi ministrado, você já sabe, é só apenas uma segurança maior, uma intensidade maior, para eles se sentirem mais confortáveis, não sentir tanto nervoso, tanta ansiedade com a prova. É verdade, é só dando aquela pincelada, revisando os conteúdos. Ó, vou fazer um convite para vocês. Sintam-se aqui na TV, na sala de aula, convida todos os alunos para dar aquela revisada que a gente sabe que é importante. Então agora a aula é de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada. Boa aula. Muito obrigado, Vanessa. Vocês podem ficar tranquilos que toda a formação que vocês receberam, os nossos estudantes em especial no Colégio das Neves, ela foi muito sólida e agora ela vai possibilitar que a operacionalização desses conteúdos no exame seja feita da melhor maneira, não é, Silvia? Isso, o momento agora é de você se manter estável, se manter sereno, tranquilo, que o aluno das Neves já estudou, ele já sabe o que tem que ser feito, é apenas uma questão de sentir mais conforto perante aquilo que vai ser solicitado, que ele já sabe o que é, mas a gente revisa só para dar aquela segurança. É o último mês, vai dar tudo certo. E por falar em conforto, eu acho que a gente pode começar por algo que pode trazer um certo desconforto, se não for feito da forma adequada, com planejamento, com boas escolhas. Isso. E com a clareza do objetivo final, né? A gente está falando agora da redação. E aí, por isso, essa redação no Enem, como a gente vai enfatizar durante esse nosso bate-papo, ela precisa ser feita a partir de critérios muito claros, muito bem definidos e evitando, dessa maneira, aquela ansiedade ou qualquer tipo de insegurança. Bom, então, de início, nós definimos aqui um percurso baseado em 3 pontos de parada e também de discussão. A gente vai conversar um pouco sobre o uso desse gênero textual em específico para o processo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos revisar e também tratar das competências necessárias para atingir um alto rendimento, tentar também desmistificar muita coisa que os nossos estudantes pensam sobre cada parte desse texto, né, Silvia? Isso. E um momento final, que é de pensar sobre as escolhas e as definições daquilo que é fundamental e essencial para cada parágrafo do texto. E a gente guardou uma substância, um material muito especial para esse terceiro ponto, que é do projeto de escrita. Já quer dar alguma dica para eles? Vamos trazer sugestões de repertório para dar aquela incrementada, para a argumentação ficar bem robusta e original. Porque o ineditismo é um aspecto muito importante para pontuar bem. Perfeito, Silvia. É o que a gente fala sobre marca de autoria, né? Isso. Aquilo que nos diferencia de um reprodutor de texto, né? A gente vai buscar o autor de texto que tenha uma independência e possa, nesse processo, mostrar qual é o resultado de tudo aquilo que ele obteve na formação básica, né? Bom, então, falando sobre essa utilidade do gênero no Exame Nacional do Ensino Médio, é importante a gente ter clareza de que ele é utilizado para fazer uma verificação de habilidades e competências que nós esperamos
como escola, como professores e educadores, que tenham sido solidificadas, que tenham sido bem colocadas durante todo o processo. Então, ele é um gênero argumentativo que solicita a apresentação de uma tese, de um posicionamento evidente, nítido para o leitor, que é o corretor da sua redação, e além de apresentar esse posicionamento, a gente precisa de algo que é fundamental, que é aquela escolha bem feita, bem realizada e coerente de acordo com o recorte temático. Falando já sobre as desmistificações sobre essa redação no Enem, a gente tem um ponto de atenção que é uma tentativa de adivinhação de tema, né, Silvia? A gente sempre escuta isso em sala de aula. Professor, professora, qual é o tema da redação do Enem 2024? Primeira coisa, tirem isso da cabeça, porque a preparação ela precisa e ela foi feita para dar conta de qualquer recorte temático que aparece lá na prova. Hoje, inclusive, nós separamos eixos temáticos que vão aparecer durante a nossa fala, o nosso diálogo, e serão esses eixos relacionados a repertórios que também são efetivos e eficientes para a construção desse discurso argumentativo. Então, vejam bem, não fiquem com aquela coisa de adivinhação de tema, isso se criou culturalmente, sobretudo na nossa cidade, mas a gente já desfaz isso e desconstrói essa preocupação no Colégio das Neves desde as primeiras turmas que já passam pelo trabalho de redação, não é? Porque o mais importante, a gente precisa pensar o seguinte, independente do tema que caia, você está preparado. Então, essa ideia de tentar adivinhar acaba estabelecendo o quê? Que você vai procurar decorar uma redação que você vai aprontar em casa. E aí, quando chegar no momento do Enem, primeiro, vamos supor que cai o tema adivinhado. Você não vai lembrar da redação que você acha que decorou. Você vai estar um pouco ansioso, nervoso. Lembre que junto da redação você ainda tem as questões objetivas para responder. Então, o ideal é que você vá preparado para qualquer tema. E é isso que nós vamos mostrar hoje. Perfeito. Sobre essa coisa do imprevisível, né? A ansiedade, geralmente, ela fica acentuada quando estamos diante de algo que não dominamos, que não controlamos. Perfeito. Então, se eu estou naquela ideia de adivinhar tema e eu não tenho minha expectativa contemplada, atendida, essa ansiedade ela pode ser ativada. Mas não é o caso dos nossos alunos. A gente vai já pensando nas diferentes possibilidades temáticas. Nesse sentido, é importante também você ter uma clareza no momento de prova para compreender que o recorte temático, que é algo muito específico, ele está inserido em algo maior. Então, sempre atente para essa especificidade. No colégio, a gente sempre destaca 3 critérios para bem interpretar esses recortes. O primeiro deles, veja que todo recorte Enem ele tem um foco temático, que é especificamente sobre aquilo que você vai precisar falar. Mas, para isso, você vai considerar um direcionamento temático e vai considerar também um contexto específico sobre aquilo. E como todo processo seletivo, o Enem também tem um padrão. E a gente observa na redação um padrão temático de problemas sociais brasileiros. Os únicos recortes temáticos dos últimos 20 anos que não especificam o Brasil são temas que pensam sobre um ambiente virtual. Logo, você já sabe que terá de refletir sobre essas demandas sociais brasileiras. Isso. Bom, então, também para falar sobre essa produção, e você já está ligado que precisa fazer uma boa interpretação de recorte temático, a gente vai pensar agora sobre os critérios utilizados para a correção dessas dissertações. Eles não são novos, eles já estão postos à mesa há um certo tempo, são 5 critérios. Embora alguns estejam diretamente relacionados, eles compõem um todo nessa avaliação que será feita do seu texto lá no Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui estão as 5 competências, elas são distribuídas com 200 pontos para cada uma delas. Logo, cada uma corresponde a 20% do total que compõe essa média tão importante para atingir a aprovação naquele curso que você mais deseja. E a gente vai fazer agora uma orientação sobre aquilo que você vai precisar fortalecer e cuidar na hora da escrita do texto. Bom, primeira competência, está lá, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você não pode, durante o seu processo de formação, ter negligenciado uma aprendizagem de elementos gramaticais, não é, Silvia? E aquela questão do seguinte, formal. Sabemos que no âmbito da fala é muito comum usar certos termos que são da oralidade. Porém, o Enem ele vai verificar a sua proficiência no ensino
na escrita formal, na escrita que se mostra muito mais um registro da norma culta da língua. Então, é evidente que gírias, palavrões, às vezes até alguns estrangeirismos, dependendo do contexto, não devemos utilizar. Muito bem, e aí, para falar mesmo sobre essa parte gramatical, a gente vai precisar ter aquele cuidado com a revisão de texto, né? Muitos dos estudantes, eles perguntam o que deve ser feito primeiro, qual é a sequência, o proceder. E aí a gente vai para um procedimento que precisa ser muito claro. Olha, você olhou o recorte temático, compreendeu aquilo que foi solicitado na prova, você vai para um projeto e um planejamento de texto, coisa que a gente vai falar daqui a pouco de modo mais específico. Mas aquela produção e o desenvolvimento do rascunho é fundamental para que, após a conclusão de um rascunho, você possa verificar situações de pontuação, uso de vírgula, ortografia, as repetições, né, os vícios Sim. que nós temos de repetir conectivos ou mesmo outro vocábulo. Então, tudo isso, do sentido gramatical, eu vou poder verificar após a conclusão do meu rascunho. Então, é fundamental fazer e concluir essa etapa da prática de escrita. Geralmente, alguns estudantes trazem também aquela ideia de, olha, mas eu posso não ter tempo e eu vou, então, para a versão final diretamente, mas é fundamental garantir esse tempo. Por isso que a gente também vai ficar enfatizando a ideia do projeto de texto, do planejamento, né? Porque acaba que a grande dificuldade é, se você escrever diretamente a versão final e perceber, por exemplo, um vício de linguagem, certas palavras são muito recorrentes no momento que a gente está produzindo, planejando o texto. Palavras como prática, atividade, ação, você precisa trocar por termos sinônimos. Por quê? Você tem um texto de, no máximo, 30 linhas. Logo, não permite que seja repetitivo, que tenha redundâncias dentro do texto. Por isso que é importante revisar. Perfeito. E a gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre como o gênero textual ele é avaliado por essa matriz de referência com a segunda competência que aqui está, ou o segundo critério de correção e avaliação. Professora, segura um pouquinho, a aula está muito boa, mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo comercial. Você de casa não sai daí, que logo após a propaganda eleitoral a gente dá continuidade a essa aula. Não sai daí. Estamos de volta com Foca no Enem. Agora eu quero dar uma dica para você. Você quer chegar ao mercado de trabalho bem preparado para qualquer desafio? Então se liga neste recado. Na Uninasal você garante uma formação com aprendizado ilimitado. É a qualidade de um ensino inovador que já formou mais de 170 mil alunos. Isso mesmo. Além de ter um diploma reconhecido nacionalmente. E não é só isso não, viu? A Uninasal também preparou uma super condição para você. Graduação presencial com primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 129,00 cada, através do programa Solidário. Consulte o regulamento, é para aproveitar agora mesmo. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em uninasal.edu.br ou ligue 0800 281 9999 para mais informações. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Agora sim, vamos dar continuidade à nossa aula, que os professores já estão aqui a postos, né? A gente vai seguir trazendo essas dicas importantes demais, né? O professor Edson estava falando, né, do que a gente precisa ali prestar atenção na hora da redação, que com certeza é aquele bicho de 7 cabeças, né? Então, a gente vai dar continuidade, pega caneta e papel que os professores vão seguir aqui com a aula. Silvia e Edson, com vocês. Obrigado, Vanessa. Bom, e é exatamente sobre isso que Vanessa destacava, né? Nós precisamos de elementos essenciais para garantir o alto rendimento. E aí, só para a gente dar sequência a isso, eu vou fazer uma conexão com algo que dizíamos no primeiro momento sobre a compreensão do recorte temático. Se você compreende bem aquilo que é pedido na prova, você vai garantir um alto rendimento nessa segunda competência. E vejamos, ela diz que é necessário compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, com clareza, duas coisas são fundamentais. Você compreender o que é pedido no recorte temático e organizar esse texto estruturalmente com os limites
as fronteiras e os parâmetros do texto dissertativo argumentativo. Lembre de coisas essenciais. Por exemplo, essa estrutura de texto, ela não obriga a colocação de título. Muitos alunos também nos perguntam, eu coloco o título na minha dissertação? Não é uma obrigação. Inclusive, esse título não será avaliado pelo seu corretor. Se ele não é essencial, se ele não será avaliado, então não coloque título na sua dissertação, não é necessário. A terceira competência, ela chama a atenção para a necessidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa desse ponto de vista, desse posicionamento. Aí, Silvia, vem aquela necessidade de saber o que é um discurso de autoridade, um argumento de prova concreta, fazer as referências ou alusões históricas e culturais, saber indicar, quando necessário, uma exemplificação que seja coerente com aquilo que foi desenvolvido, sobretudo nos parágrafos argumentativos, mas é necessário pensar onde colocar e quais informações utilizar na construção desse discurso. Com certeza. E é aí que entra o repertório, porque trazer essas informações, trazer dados de outrem que confirmem o que você colocou no seu posicionamento, na sua tese, garante de que você não está viajando, que você não está sonhando, que não é impressão só sua. Isso é uma informação já basilada culturalmente. Então você pode acessar sim, trazer séries, filmes, livros literários, letras de música, além de você chamar a atenção também para figuras de autoridade, dados específicos de pesquisas, de estudo, etc, etc. E lembrando, argumentos plural. São 2 parágrafos, cada um com a sua argumentação, cada um com o seu desenvolvimento da tese, tá? Muito bem, para além de uma abertura com repertório e introdução. Então, é isso que Silvia destaca para vocês, é fundamental. Fazer uma boa escolha de repertório para garantir uma efetividade argumentativa. Mas esse discurso argumentativo, ele precisa ser todo articulado, construído com boas escolhas de mecanismos linguísticos. Então, essa competência 4 da matriz de referência está lá destacando a necessidade de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, os operadores, sequenciadores, os conectivos que você vai utilizar para a construção de significado do teu discurso, eles também são importantes. E aí, nesse sentido, ficar ligado ou ligada para evitar repetições desnecessárias. E, por outro lado, também garantir o paralelismo quando ele for essencial, né? De fato. E, por fim, a gente tem algo que às vezes é muito temido, né, pelos estudantes, que é essa coisa da proposta de intervenção, que é uma elaboração de uma ação interventiva que toque, que interfira no problema abordado no recorte temático, sem esquecer de garantir o respeito aos direitos humanos. E aí, para isso, também nós temos caminhos, não é uma proposta feita aleatoriamente, nada é mera inspiração, é muito mais transpiração e planejamento de texto, né, Silvia? E para garantir uma nota máxima nessa competência 5, 5 informações são essenciais. A matriz do Enem, aliás, o manual do participante define 4 informações. Define que você, candidato e candidata, precisam indicar ação, agente, um modo, um objetivo. Essas são as 4 informações obrigatórias e essenciais. E eles indicam a necessidade de uma 5ª informação que auxilie no detalhamento e na compreensão da proposta indicada. No Colégio das Neves, a gente faz uma definição disso para que não fiquem os nossos estudantes tão perdidos ali. E essa 5ª informação pode ser indicação de uma consequência que pode ser alcançada a partir de toda a aplicação da proposta indicada. Então, para ficar claro e para que você possa fazer a melhor anotação daquilo que é essencial. Ação, um agente responsável pela aplicação, um modo, que é uma descrição da ação, um objetivo ou finalidade e, por fim, uma consequência para o todo que você ali apresentou. Eu, se fosse você, escutava muito bem Edson, porque ele foi um dos professores que orientou uma das notas 1000 do ano passado. Viu aqui do estado? Apenas digo isso. Perfeito, Silvia. E como esse trabalho, a gente sabe que no Neves ele é muito coletivo, a gente teve uma satisfação muito grande com a nota máxima no Enem 2023, uma nota de Mariane Clementino, uma estudante que ao longo de todo o processo, ela teve êxito e ótimas vitórias em concursos de redação, que por falar nisso é outra tradição do Colégio das Neves, a participação e a vitória nos concursos dos quais participamos. No ano passado tivemos o concurso de redação histórico da cidade do Natal.
vencido também por uma estudante do nosso colégio. Vencemos todas as etapas do concurso de redação da Marinha, etapa municipal, a etapa distrital e a nacional. E agora, em 2024, estamos na batalha também por mais vitórias nesses concursos. Bom, e aí nós queremos agora falar sobre algo também fundamental para a escrita desse texto, que é o projeto ou planejamento da dissertação. Nesse novo quadro, a gente tem aqui uma indicação muito objetiva, muito clara, de tudo que é possibilitado com o planejamento daquilo que a gente pretende utilizar no processo de escrita. Veja bem, o processo de escrita, ele não parte, como dizíamos, do nada, do zero, ele parte de escolhas. Então, se eu defino meu caminho ou meu percurso de escrita por meio, por exemplo, de uma topicalização de cada parágrafo anteriormente ao rascunho do texto, eu não vou ficar naquele estado de o que eu coloco agora, o que eu vou escrever, não tem aquela coisa do deu branco. Isso. Eu sei qual é o meu caminho. Então, a nossa orientação é: faça um planejamento de modo topicalizado para que você consiga perceber uma macroestrutura do seu texto, com todos os parágrafos já direcionados, embora você só faça o desenvolvimento no momento de rascunho, mas você pode ter toda essa estrutura, o esqueleto de texto, de modo também a ser viável uma verificação de coerência entre as partes do texto. Você vai verificar a coerência entre aquilo que você definiu como contextualização, aquilo que está na sua tese, o que você utiliza como repertório e desenvolvimento argumentativo nos 2 parágrafos de argumentação, e também uma coerência entre os elementos que estão lá no parágrafo final do texto, que é o parágrafo de proposta de intervenção. E aí a gente vai ter, portanto, uma possibilidade de avaliar a funcionalidade de cada uma dessas partes, não é, Silvia? Isso, porque a ideia desse planejamento é exatamente evitar o branco. E evitar também redundância, como a falta de conexão. Uma boa argumentação precisa que as partes estejam todas amarradas. É uma questão de coerência, que é a lógica do raciocínio, e uma questão de coesão, que é como você amarra a estrutura do texto. Então, fazer esse planejamento garante que você não vai se perder, você não vai se repetir, ou você não vai colocar questões desconexas para argumentar no seu texto. Ô Silvia, mas essa estrutura ela precisa de uma materialidade, de uma substância. E a literatura é uma possibilidade? Muito, super. Por quê? Porque a literatura, gente, ela é a grande mãe de todas as artes. Desculpem o favoritismo, mas é um fato. Então, na hora que a gente traz um livro, na hora que a gente traz um autor que tem uma significância dentro daquela temática, nossa, o corretor lhe diz, amei. É isso mesmo. É. E aí vamos para as dicas, então, de literatura? Vamos lá, gente. Literatura na redação Enem, porque no caso aqui não vamos abordar questões acerca da literatura na prova objetiva. É como usar a literatura para incrementar a sua argumentação. Por quê? Porque a literatura é um excelente repertório. Lembrando, como a gente já colocou lá no primeiro bloco, que um filme, uma música, uma série, enfim, são elementos artísticos que você pode vir a somar para engrandecer e para trazer originalidade para a sua argumentação. E no caso aqui, nós temos 3 dicas de obras literárias para mencionar. A primeira nós vamos falar aqui na televisão, mas a segunda vocês têm que ir no YouTube para terminar de conferir. No caso, a gente trouxe Jefferson Tenório com O Avesso da Pele. Esse livro já foi mencionado em questões objetivas no Enem, porém a ideia é que você traga para incrementar a argumentação, traga como repertório. Essa obra, ela é extremamente contemporânea, ela fala sobre a vida de Pedro, só que Pedro teve seu pai, Henrique, morto. Ele está vivendo, ele está passando por um processo de luto. E aí, nessa dor, ele começa a resgatar esse passado, esse histórico familiar. Ele vai em busca dos álbuns de fotografia, ele vai na casa dos pais, que ele já é um rapaz adulto, para tentar reviver, rememorar quem era esse pai. E o pai dele era um professor de escola pública, um homem negro. Então, o que é que está por dentro dessa vivência? O avesso da pele é o que está dentro de nós, para além do que a sociedade
nos coloca vamos dizer assim, do estigma social. Então, óbvio que vai tocar muito na questão de preconceito, de racismo, sobre o processo de ensino no Brasil, principalmente de escola pública. Também vai falar sobre violência, tanto no sentido social quanto também violência policial, as relações de marido e esposa, porque uma dica, a literatura contemporânea, diferentemente do romantismo, não tem heróis e vilões. Ninguém é plenamente bom, nem plenamente mal. Então, o maniqueísmo aqui não tem. Os personagens, eles têm seus momentos de grandes virtudes, mas também têm seus momentos de defeitos. E isso é uma das coisas mais caras na nossa literatura hoje em dia, porque ela nos coloca sempre para pensar. E é nessa reflexão e é nessa crítica do texto que você vai incrementar a sua redação. Olha só, bom demais. Deixa eu dizer que esse casamento entre redação e literatura deu muito match, viu? Muito bom, eu amei as dicas. Principalmente a questão ali que o Edson pontuou de separar os tópicos, não só para a questão do branco, né? Que às vezes dá aquele branco no aluno. Acho que mais pela questão do nervosismo, porque quem se prepara para uma prova como essa, como o Enem, tá ali muito bem, né? Estudado, muito bem preparado. Mas até mesmo para aquele aluno que tem muitas informações, quer colocar tudo ao mesmo tempo e o tópico ajuda, né, professora? Sim, até porque... E outra tem um detalhe. O limite de linhas é 30. Sim. Acontece muito quando a gente está corrigindo as redações, os meninos, né, ultrapassando aquela margem ali, o corretor não vai nem ver. Então tem que ter esse cuidado. O planejamento é essencial para a ausência, mas também para evitar o excesso. Perfeito. Olha, Edson e Silvia, a aula de vocês está perfeita, mas vocês não vão embora agora, porque o nosso tempo acabou, gente, aqui na TV Ponta Negra. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Espero vocês aí de casa no próximo sábado. Nosso encontro está mais do que marcado, mas você agora pode continuar acompanhando a nossa aula pela internet, no nosso canal do YouTube da TV Ponta Negra e também lá no Colégio das Neves, viu? Do YouTube lá do Colégio das Neves. Até o próximo programa. Te espero lá, tá? Tchau, tchau.